Olá, galera! Bom dia! Hoje, sexta-feira, nosso conteúdo é de artes, tá? Nossa disciplina, aliás, é de artes, com conteúdo História dos Povos Indígenas, certo? Então, abre seu livro didático em artes, capítulo 1, História dos Povos Indígenas. Vamos observar aqui as imagens. Indígenas são os índios. Olha as imagens. O Dia do Índio é comemorado no dia 19 de abril. Olha como eles se pintam, como eles se vestem, como eles usam os acessórios nas orelhas, na cabeça. Então, vamos aprender sobre os costumes e os hábitos dos índios. Vamos lá? Os indígenas. O que é ser um índio? Quando estamos falando de índios ou de indígenas, referimos-nos aos primeiros habitantes do Brasil. Eles eram os habitantes originais aqui presentes quando os portugueses chegaram em 1500. Estima-se, nessa época, havia de 5 a 7 milhões de indígenas aqui no Brasil. E cada povo tem hábitos e crenças, língua e cultura próprios. Ou seja, cada tipo de indígenas, cada tribo, eles tinham uma língua, eles falavam línguas diferentes e tinha sua própria cultura, suas próprias crenças, os seus próprios hábitos. Os indígenas, eles retiravam da natureza para sobreviver materiais para construir suas moradias, fibras para tecer e produzir objetos e tecidos, pigmentos naturais para usar como tintas, animais, frutas e vegetais para se alimentar. Olha só, os materiais para construir suas moradias. Olha, a casa dos índios, o nome da casa dos índios é chamada de ocas, e eles construíam de palhas, que eles retiram da natureza para construir o seu abrigo. As fibras para tecer e produzir objetos e tecidos tiram das árvores. Eles produzem tapetes, redes, os acessórios que eles usam na cabeça. E os pigmentos naturais para usar como tintas. Eles retiram das árvores as tintas para pintar o seu corpo. Que os índios usam seu corpo pintados. E usavam animais, frutas e vegetais para se alimentar. Olha a imagem aí do índio pescando um peixe. Então, os índios, eles sobrevivem de tudo o que há na natureza. Eles só retiram as coisas da natureza, o necessário para a sua sobrevivência. E os índios, o mito dos índios. Para explicar a origem dos fenômenos da natureza, de seu povo e de seus deuses, os povos indígenas criaram um conjunto de histórias que são conhecidas como lendas. Os mitos existem em diversas culturas, de diferentes países e povos, e têm a função de dar sentido às coisas da vida e do mundo. Então, as lendas indígenas brasileiras são muitas, entre elas, boto cor-de-rosa, olha só a imagem, gente, o curupira, a iara, a lenda da mandioca. Então, há várias lendas. No mês anterior, nós aprendemos sobre lendas, né? Algumas lendas. Então, existe muito mais lendas. As lendas indígenas é muito rica, é muito variada.
Então, no nosso livro também trabalha a lenda da mandioca. Mas tem várias lendas. Eu vou ler para vocês a lenda do sol, uma lenda indígena, lenda do sol. O sol, Cuandu, para os índios, é um homem pai de 3 filhos. Cuandu é um homem indígena que é o pai de 3 filhos. Cada um deles é o sol, mas apresentam características distintas, ou sejam, diferentes. Um deles é o sol que aquece sozinho e é mais forte. O outro aparece em tempos mais úmidos e até chuvosos. Enquanto o terceiro é o sol que surge quando seus irmãos estão cansados. Depois de ser ferido pelo índio que teria matado o pai de Cuandu, o dia escureceu, fazendo com que os indígenas não pudessem trabalhar para a sua sobrevivência. No lugar de Cuandu, então, a sua esposa mandou que os filhos clareassem o dia. O primeiro foi, mas não aguentava o calor e deu o lugar para o seu irmão. Este, cansado, deu lugar para o irmão mais novo. Desta forma, conseguiram manter o dia claro, revezando o trabalho entre eles. Então, essa lenda indígena diz que o filho de Cuandu, os 3 filhos dele, eles revezam para o dia ficar claro. Eles se revezam para manter o sol. Cada um deles é um sol. Olha a imagem. Então, gente, agora nós vamos para a nossa proposta de atividades. Responda ao livro de artes, a página 7. Somente a página 7. Entrega da atividade dia 14/8, na próxima sexta-feira. Olha essa imagem. Essa imagem são de produtos que são feitos pelos próprios índios. Não é legal? Então, ó, beijos, ótimo final de semana, fiquem em casa e se cuidem, galera!